O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Capítulo 5, versículo 1 ao 16. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega tua cama e anda." E então lhe perguntaram: "Quem te disse: pega tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e disse-lhe: "Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, sintonizados com a nossa rádio para a meditação desta noite, 17 de março de 2026, terça-feira da 4ª semana da Quaresma. No Evangelho de hoje, acabamos de ver como Jesus cura um paralítico perto da piscina. É o tema da água viva. Água que vive e água que dá vida. A água é o prototipo da água dos últimos tempos, abertos por Cristo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba.
quem crê em mim, do seu interior manarão rios de água viva. Em Jesus se cumpriu a profecia do profeta Ezequiel. Dele nos vem a grande efusão do Espírito, o Espírito que simboliza a água. Unicamente de Jesus não pode vir a fecundidade. Unicamente dele pode vir essa vida coletiva. Porque onde a água passa, aí surge vida. A única salvação, a única solução se encontra em Jesus Cristo, Deus que salva. O evangelista João nos apresenta neste evangelho a Jesus como libertador, como aquele que vem salvar a humanidade. A libertação se adquire não por meios mágicos, como o correr da água da piscina de Betesda, e sim mediante um encontro pessoal com o Senhor. Buscar a proximidade de Deus, permanecer junto a Ele, respirar sua própria vida, é o único mandamento que Deus propõe ao homem para que o homem seja salvo. Reparem que a piscina tem nome, Betesda. E Betesda significa Casa da Misericórdia. É uma etimologia aramaica. Lugar do derramamento. É uma espécie de refúgio para os adoentados de todo tipo. Essa piscina estava cheia de pessoas de doenças. Essa piscina foi descoberta pelos arqueólogos, sabem, no ano 1931. Os enfermos, os cegos, os coxos, os paralíticos estavam próximos dessa piscina, porque eles acreditavam que aquelas águas tinham poder curativo. Acreditava-se, conforme o relato acabamos de ver no Evangelho, que quem pulasse primeiro nessas águas ficaria curado de sua doença. Por isso podemos imaginar cada disputa e concorrência sem piedade, porque cada um desejava ficar curado. Nesse momento ninguém quer saber de ninguém, porque cada um por si, em nome da sua cura. O que você pode perceber que se respirava nessa piscina? Raiva, rancor. Raiva e rancor ao ver que o outro conseguiu rapidamente entrar na água. Também tinha expectativa, porque cada um ficava esperando o borbulhar da água para poder pular, enfim, de ficar curado. Mas isso supõe que as pessoas estão prontas para ajudar o doente a entrar na piscina? Devem existir pessoas ali para ajudá-los. Mas até quando pode pular na piscina? Tendo tanta gente doente perto da piscina? Podemos imaginar também a solidão de um que sofria durante 38 anos sem ter ninguém para ajudá-lo. 38 anos, meus irmãos, de sofrimento. 38 anos de sonhos. Só faltavam 2 anos para completar uma geração. Este doente é um solitário. Este doente é um sofredor que necessita da misericórdia, que necessita da compaixão de outras pessoas que estejam ali presentes. Mas quem diria
Quem diria que não precisou ele pular na água para ficar doente, para ficar curado? O doente que está em questão está num estado desesperador. Senhor, não tenho ninguém para que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Meus queridos, o evangelista João gosta de ressaltar casos tão desesperadores como o caso de Lázaro, enterrado há 4 dias, o cego de nascença, para destacar o poder de Deus que ultrapassa os limites humanos, que faz o impossível impossível, o morto em uma pessoa viva. Por esta razão, o que mais vemos de importante neste relato não é saber que se as águas tinham ou não poder curativo. Não, isso não é o que se ressalta. O ensinamento fundamental que o evangelista João quer nos transmitir é que a palavra de Jesus é vivificante. A palavra de Jesus dá vida. Jesus é a água viva que purifica e sacia a sede eterna de felicidade do homem. A palavra de Jesus tem poder vivificador. Dá vida, vivifica a vida eterna, a salvação. Só se pode encontrar em Jesus. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior manarão rios de água viva. Unicamente de Cristo nos pode vir a fecundidade, a vida, tanto para o nível pessoal como também para o nível coletivo. Agora temos um problema que Jesus vai enfrentar. O dia em que Jesus cura este homem era sábado. Ora, era dia de sábado, e o homem curado carrega sua cama no sábado, que é proibido para os judeus. Aí complicou o assunto. O relato da cura do enfermo da piscina de Betesda nos coloca diante da polêmica típica dos evangelhos: a primazia do amor sobre a lei. Para os judeus era a lei, para Jesus é o amor primeiro. Jesus enfatiza que a necessidade do ser humano está acima de qualquer lei, ainda que uma lei seja sagrada como a do sábado. Jesus não se preocupa em cumprir o preceito de descanso. Para ele, qualquer dia é um dia de fazer o bem, de amar. Muito mais quando está nessa situação de doença. Jesus comunica uma nova vitalidade que permite aos homens se levantarem da prostração. Para os dirigentes do povo, os judeus, era tudo o contrário. Primeiro a lei, o preceito da lei. A observância da lei do descanso equivale à observância de toda a lei toda. Sua violação é a violação de toda a lei. E o foco da atividade de Jesus não está na lei. O foco da atividade de Jesus está no homem, no seu bem, na salvação, e não na própria atividade. A lei suprema de Deus é o bem e a salvação do homem.
Precisamos, meus queridos irmãos e irmãs, nos examinar e nos perguntar: você participa da igreja por quê? Só para cumprir preceitos? Para celebrar algumas coisas? Precisamos nos perguntar também se colocamos as pessoas no centro das nossas atividades ou fazemos apenas uma agitação estéril. Precisamos nos perguntar se não colocamos as pessoas como centro de todas as nossas atividades pastorais. Ama menos quem se preocupa demasiadamente com as regras. Ama menos quem se preocupa demasiadamente com as regras. As regras devem ajudar o homem a crescer. As regras devem ajudar o homem a aproximar-se mais de Deus. Reparem que os enfermos estão próximos da piscina. Não podem entrar no templo. Estão esperando uma possibilidade de encontrar-se com Deus. Para o paralítico do Evangelho de hoje, símbolo de tantos que esperam, a agitação da água era algo que o mantinha na esperança, ainda que essa esperança levasse já muitos, mas muitos anos sem ver-se realizada. 38 anos de sofrimento. A única coisa que mantinha o paralítico na esperança, apesar de um longo sofrimento, era a água agitada de cura. Mas aparece alguém que é maior que a água agitada. Aparece o inesperado. Aparece Jesus, água viva. Jesus se aproxima do paralítico com uma pergunta: queres ficar curado? Apesar do seu relato pouco longo, Jesus compreende que o paralítico quer realmente a cura. Por isso, logo em seguida, Jesus disse as seguintes palavras: levanta-te, pega a tua cama e anda. A cama carregada significava muito. A cama carregada era o lugar onde ele estava deitado. Agora é ele quem carrega a cama que o carregava. Isso significa, meus irmãos, superação. A força de Jesus penetra na vida deste homem que o faz capaz de superar tudo na vida e de carregar tudo, porque a força que está dentro é a própria força do Senhor. Também essa pergunta de Jesus ao paralítico chega a cada um de nós. Queres ficar curado? Queres ficar curado do teu pecado, da tua mesquindez? Queres ficar curado da tua angústia, da tua confusão? Queres ficar curado da tua preocupação? Queres ficar curado da tua doença? Queres ficar curado da tua depressão? Mas, meus queridos irmãos, será que nós sabemos o que queremos? Será que ainda somos capazes de ver e de querer viver? Quem nos dará hoje a vontade de viver, de reviver? Quem nos dará forças para lutar e andar? Levanta-te e anda. Levantar-se e andar é o início de uma nova vida. Deus quer um homem de pé. Deus quer um homem que avança, um homem capaz de superar-se. O pecado é uma paralisia. O pecado paralisa o homem de pé
é capaz de levantar sua cama que o oprimia, é capaz de suportar-se a si mesmo. Por isso o homem precisa escutar atentamente a palavra de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, com Jesus, a nossa vida continuará vitoriosa. Confiemos nele e ouçamos sempre a sua palavra, que é palavra de vida. Levanta-te e anda. Eis a ordem divina. E o Senhor te diz hoje: levanta-te e anda. Não te postres, não te curves, não te deites. Levanta-te e anda, para que tenhas vida e vida em plenitude. Pai nosso que